E o Senhor tem meditado sobre o que nos trouxe até aqui. O que nos trouxe até aqui? Qual é a característica da nossa igreja? De nós. A igreja somos nós, amém? A igreja somos nós. Lá no início, quando começou a obra aqui, às vezes o pessoal ficava meio assim de nariz torto, quando Jardim Guaratiba, pessoal assim, agora não, já está diferente já. Nós temos uma nova estação se iniciando melhor, um nível de excelência cada vez melhor. A gente vê isso em todos os aspectos da igreja, meu amado. Não somente na parte natural, no nosso espaço físico, mas também nós como igreja. Amém? Nós estamos crescendo, nós estamos avançando. E uma coisa que o Senhor colocou no meu coração para nós estarmos ministrando essa noite foi acerca das doutrinas básicas de Cristo. O que é a base do evangelho, do cristianismo que nós vivemos? Meu amado, eu creio que conforme o nosso crescimento, o nível de unção vai crescer, o nível de entendimento da palavra vai crescer cada vez mais. Então, mas o básico precisa estar forte em nós. O básico precisa estar forte. Você não começa, meu filho está sendo alfabetizado agora, começa as sílabas, as vogais, juntando as letrinhas e tal, daqui a pouco vai estar lendo. Você não começa uma criança de 4 anos a ler isso aqui para mim. Ele não vai saber ler. Você não vai chegar numa criança, ele está começando a conhecer os números agora. Resolve essa equação aqui, ele não vai saber. Então, os princípios, a base, ela precisa estar forte. Para quando o Senhor disponibilizar algo maior para nós, estamos preparados para receber. Eu creio que o Senhor essa noite vai te alcançar no lugar que você estiver. Se você estiver na fase do leite, amém, você vai continuar tomando o seu leite. Mas se estiver na fase do alimento sólido, vai ter que largar o leite, vai passar a comer um alimento sólido. E o Senhor vai alcançar onde nós estivermos essa noite. Então, esse crescimento gradativo, meu amado, isso é muito importante para nós. O crescimento gradativo. Então você vai lá, você começa os princípios elementares da matemática, soma, subtração, adição, divisão, aí vem uma equação, uma derivada integral, você não vai chegar logo para o menino, resolve essa derivada integral aqui, não vai saber. Então, o que nós vamos falar hoje sobre os princípios elementares, as doutrinas básicas de Cristo, isso é uma matéria do Rema, meu amado. Eu não tenho a pretensão de esgotar esse assunto aqui essa noite, porque nós temos 40 minutos para poder falar. Isso você vai aprender no módulo inteiro do Rema. Fazendo aqui uma propaganda aqui, né, do Rema. Meu amado, se você ainda não fez, faça. Faça, meu amado. Mas a gente já ouve muito isso. Mas quando você se formar o Rema, você vai ser pastor? Não, meu. Se você for pastor, você é pastor com Rema ou sem Rema. Você precisa se aperfeiçoar para você poder ser um cristão melhor. Então, no Rema, você vai aprender a ser um cristão melhor. Você vai aprender a ser um marido melhor, ser uma esposa melhor, um servo do Senhor melhor. Então, isso é importante para que você possa aprender quem nós somos em Cristo. Então, isso é uma matéria do Rema, doutrinas básicas, é muito importante para nós. Então, eu creio que nessa noite nós vamos estar falando um pouco, de forma breve, desse assunto. São seis tópicos que nós vamos falar essa noite. Eu creio que nós vamos sair daqui bem edificados. Então, nós vamos falar sobre arrependimento de obras mortas. Nós vamos falar sobre fé em Deus. Nós vamos falar sobre batismos. Vamos falar sobre imposição de mãos. Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Olha quanta coisa, meu amado. Cada ponto desses aqui é um seminário. Mas eu creio que isso vai nos levar a um bom lugar, amém? Vamos abrir lá, por favor, em Hebreus 5:13. Diz assim, todos acharam? Diz assim, Hebreus 5:13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para o adulto, para que pela prática, fala assim, prática, para que pela prática tenha as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito,
não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, fé em Deus e o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Eu acabei mexendo aqui. Sabe uma coisa aqui? Espera aí rapidinho que eu vou abrir aqui, nós vamos... Então, diz assim, ó, por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Faremos isso se Deus permitir. Meu amado, essas doutrinas elementares de Cristo, nós temos que praticá-las. O que nos vai trazer a prática da palavra vai produzir em nós resistência. Quando nós praticamos a palavra, nós vamos nos exercitar, vai nos trazer domínio, vai nos trazer uma resistência maior. Eu até dei um exemplo aqui de manhã. Quantos aqui dirigem carro, tiraram habilitação, sabem dirigir? Amém? Você se lembra quando você começou a dirigir? Como é que era? Aí tu assim, agora tem que passar a primeira. Não, primeiro tem que soltar o freio de mão, apertar o freio, passa a primeira e soltar a embreagem devagarzinho. Aí vê que o carro está andando, você solta a embreagem e tal. Era toda uma dificuldade para você dirigir, para você sair com o carro. E agora? Às vezes você já entra no carro, já já está no automático já. Quando você começa a praticar aquilo, você já começa a andar no automático. Você já entra já no carro, já passa a marcha, vai embora, não fica preocupado. Porque a prática, você tem um domínio melhor através da prática, você começa a praticar aquilo. Acerca da palavra não é diferente. Quando nós praticamos aquilo que nós temos recebido, nós temos experimentado da parte do Senhor, isso vai fazer com que nós fiquemos mais fortes. Como você pratica a palavra, não somente você ouve a palavra, mas quando você coloca ela em prática. E acerca dessas doutrinas elementares de Cristo é a mesma coisa. A gente vive, meu amado, nós vivemos hoje numa sociedade, num tempo de muita correria. A pessoa acorda de manhã cedo, vai para o trabalho, aí acorda cedo, toma café, vai para o trabalho, aí faz tudo, aí volta, aí chega em casa, janta, dorme, tem que dormir para poder acordar cedo de novo para outro dia. Você vive uma vida de correria, vive uma vida aquele ritmo intenso. Muitas das vezes você nem tem o tempo de você agradecer o Senhor. Você passa o dia, só se lembra que é crente quando tem culto quinta-feira. E hoje é quinta-feira, dia de culto. Aí você se lembra que hoje tem culto. Aí tem que ir para a igreja. Aí termina o culto, às vezes dá tempo, às vezes não dá. Domingo, hoje é domingo, tem que ir para a igreja. Hoje até ficou mais fácil, porque a Bíblia está no celular, né? E quando a Bíblia era de papel, quando chegava domingo, sabe onde é que a Bíblia estava? E onde é que a Bíblia estava? Ficava procurando a casa toda, cadê a Bíblia? A Bíblia sumiu. Então, meu amado, isso é um tempo assim, o Senhor tem algo novo para nos acrescentar, então esses princípios básicos que nós falamos aqui, tem que estar firme em nós. Temos que estar firme. Então, quando a gente passa o dia todo, e você não tem um tempo de comunhão com o Senhor, você não tem um tempo de agradecer quando você acorda, agradecer o Senhor por você estar vivo. Meu amado, às vezes a gente assim, agradece ao Senhor quando, eu tive um livramento, o carro bateu, capotou, eu não sofri nada. Algo espetacular acontece. Mas quantos livramentos nós passamos durante o dia que a gente nem vê? Às vezes a gente nem vê. Às vezes nós passamos por livramentos, você está no ônibus, no BRT lotado, aquilo ali, o ônibus está quebrado, mas o ônibus não acontece nada porque você está ali dentro.
porque tem anjos do Senhor nos guardando. Então isso tudo acontece, meu amado. Às vezes a gente passa o dia inteiro, não agradece o Senhor pelo fôlego de vida que você tem. Senhor, muito obrigado, Pai, pela minha família, pela minha casa. Gratidão ao Senhor, meu amado, pelo aquilo que nós temos hoje. Hoje você está aqui, você está me vendo. Sabia que tem gente que está cega, não consegue enxergar? Você está aqui, você está respirando. Tem pessoas com aparelho entubado, ela que não consegue respirar. Às vezes a gente nem agradece ao Senhor por isso. Agradecer ao Senhor, meu amado. Pai, muito obrigado, Pai, pela minha saúde, pela minha família, pela minha casa, pelos meus filhos. Gratidão ao Senhor. Então, a prática, ela gera segurança e resistência para nós. A prática da palavra. Esses princípios elementares, meu amado, eles precisam estar firmes em nós. Como? Praticando. O primeiro que nós vamos falar é arrependimento de obras mortas. Lucas 24, 46 diz assim, ó. E disse-lhe, assim está escrito que Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. O arrependimento, meu amado, de obras de mortes é o primeiro ponto para nós nos tornarmos cristãos. Quando nós nos arrependemos da nossa vida de pecado e olhamos para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Nós nos arrependemos daquela vida de pecado e recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, esse arrependimento de obras mortas é nós não vivermos uma vida na prática do pecado, meu amado. E essas obras mortas aqui não é só pecado. São obras que não trazem vida para nós. Ah, mas como assim? Eu dei um exemplo aqui de manhã, vou falar a mesma coisa. Um exemplo, você maratonar uma série da Netflix, é pecado? Não, não é pecado. Mas você gastar o seu tempo maratonando série e não gastando tempo com a palavra, aí já começa a preocupar. São obras mortas, que não edificam. Muitas vezes é um filme que tem nada a ver, prega coisa... Mas isso não é pecado você assistir a série. Mas o equilíbrio, meu amado. Nós vamos sempre entender o equilíbrio. Porque todo extremo é abismo. Se você vê série é pecado. Não é pecado. Você não ler a Bíblia, você não ter comunhão com o Senhor, isso vai te enfraquecer. E vai te tornar uma presa fácil do diabo. Então, o arrependimento de obras mortas é uma das características da doutrina elementar de Cristo que nós precisamos praticar cada dia. Como? Sempre buscando melhorar com o Senhor. Nós aprendemos, nós sabemos que a salvação, ela é instantânea. Mas ela não para por ali. Às vezes a gente fica em busca para que o pecador ele faça a oração de arrependimento, confesse Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Isso é lícito, meu amado, isso é bênção. Para que ela possa ser salva. Mas a salvação, ela precisa vir acompanhada de obras. Muitas das vezes a gente para nisso. Eu já confessei Jesus como Senhor e Salvador, já carimbei meu pacote para o céu, então está tranquilo. Não, meu amado. A salvação, ela precisa vir acompanhada de obras de arrependimento. E isso nós precisamos pregar. Obras dignas de arrependimento. Você precisa, aquele que furte, não furte mais. Então, essa mudança de vida, mudança de atitudes, elas são referentes à sua nova identidade. A nova identidade. Porque o negócio hoje em dia está tão assim, meio complicado, assim, os princípios tão deturpados, os valores estão cada vez mais invertidos. Aquele que é certo virou errado, o errado virou certo. Isso é para o mundo, amém, meu amado? Mas nós, como igreja, nós precisamos falar isso. Às vezes você vem para a igreja, você ouve aqui que as suas contas são pagas, seu dinheiro está sobrando, é bênção. Deus tem casa para te abençoar, Deus tem carro, a pessoa se alegra e faz festa e tal. Mas quando você ouve que você precisa largar o pecado, tem que se alegrar da mesma forma, meu amado. Porque o evangelho é confronto. Não é só bombonzinho, não. Não é só bombonzinho, não, né? Danoninho, bombom, não. É atitude. Porque às vezes você fala assim, quando Jesus fala assim, toma a sua cruz e me segue, você tomar a sua cruz, meu amado, é você colocar na balança aquilo que você vai precisar largar para poder seguir a Cristo.
Porque se você tem uma vida de qualquer forma, você não pode ficar vendo uma vida de qualquer forma e querer agradar o Senhor. Não tem como. Não tem como. Precisa haver um arrependimento, uma mudança de caminho, uma mudança de atitude. Gente, olha só, o arrependimento não é vergonha quando o pecado é descoberto. Vou ficar fazendo aqui no sapatinho até o pastor não saber. Se o pastor souber, já era. Mas vou ficar aqui quietinho, ninguém está sabendo. Isso não é arrependimento. O arrependimento que vem através de uma conversão a Cristo é nojo do pecado. É você não querer ver uma vida na prática do pecado. Isso tudo faz parte do Evangelho. Você que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não pode ver uma vida dessa forma. Isso são doutrinas elementares de Cristo, meu amado. Doutrinas elementares. Então, esses costumes que o mundo vem pregando, que a igreja vem de forma aceitando, nós não podemos aceitar isso. Se a gente começar a enumerar que tem várias coisas que nós sabemos que é pecado e o mundo já está trazendo de forma normal. Até falei de manhã sobre acerca do sexo antes do casamento. Isso aí, todo mundo sabe que isso aí é pecado, isso aí não é para fazer. Aí, às vezes, muitos casais cristãos fazendo. Uma outra coisa que a gente falou também acerca do namoro, né? Acerca do namoro cristão. Não somente os jovens, meu amado, também adultos também, que tiveram a vida de solteiro e hoje estão casados, hoje estão solteiros, não casaram ainda, da mesma forma. Eu vou chamar meu namorado para vir para minha casa à noite, eu sozinho em casa. Vou sair com meu namorado de carro, vamos parar o carro. Meu amado, aquilo gosta daquilo, meu amado, não ficar dando brecha pro diabo, não. Se você se colocar na posição de vulnerabilidade, quando vai ver, o fogo já pegou. O fogo pegou. Uma outra coisa, meu amado, que a gente estava até falando de manhã sobre isso. O sexo fora do casamento é pecado, todo mundo sabe. Mas você viver junto sem ser casado é pecado também da mesma forma. Quer dizer que eu posso morar... Porque aqui nós somos assim, nós sabemos, somos bem equilibrados. A pessoa hoje mora junto, não é casado. Ela vai tomar ceia? Vai, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ela vai se batizar? Vai. Mas é certo? Não é certo, é pecado. Da mesma forma que o jovem, a pessoa que está namorando antes do casamento não pode ter relações sexuais, da mesma forma a pessoa que mora junto não é casado, meu amado. É errado, é pecado. A pessoa que vive junto está em pecado, está errado. Então pode? Não pode. Mas quando é para o jovem, beleza, o adulto também está errado também. Então, morar junto, meu amado. Mas quando eu vim para a igreja, eu já morava junto. Amém. Mas luz está chegando. A luz está chegando nessa noite. Então, você não vai sair daqui constrangido. Então não vou mais para a igreja. Não. Você vai no cartório e vai casar. Mas eu não tenho dinheiro. O dinheiro vai chegar, meu amado. O dinheiro não é problema para nós, não. Você vai se acertar. O que não pode é você achar isso normal. Não é normal. É pecado. É você pegar, mas eu ganho uma pensão, se eu casar, vou perder a pensão. Meu amado, é a cruz que você tem que carregar. Então, filho, é a cruz, né, pastor? Toma a sua cruz e me segue, você tem que botar na balança. E aí? Você quer ver uma vida de qualquer jeito do Senhor, porque para Deus não é dessa forma. Então, da mesma forma, meu amado, é pecado. Às vezes ele fala assim, mas lá no verbo pode tomar ceia. Meu amado, continua sendo pecado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Examinar, pois, o homem a si mesmo e como. Você tem que se examinar. Você não pode, você achar isso normal e natural e não querer mudar essa atitude. Está errado. Mas é melhor a gente vai morando junto, porque eu conheço vários casais. Moraram junto não sei quanto tempo. Foi só casar, se separou. Misericórdia, meu irmão. Isso é mentira do diabo. Como é que é? Amigado com fé, casado é. Mentira do diabo. É mentira também, meu amado. Amigado com fé, casado é. Não é não. Não é casado é não. Tem que casar. A pessoa, aí fica assim, o pensamento do mundo é esse. Mas se eu casar, e se for separar? Gasta mó dinheirão, mó dor de cabeça para separar. Então já tá pensando que você vai separar, misericórdia.
já está pensando em separar, meu amado. Ah, não vou casar não, que se dá uma dor de cabeça para poder separar. É melhor, se quiser separar, cada um pega a sua escova de dente, vai para o seu lado e pronto. Misericórdia. Luz está chegando, amém, meu amado? Luz está chegando. Então, se a gente não precisa se acomodar com esse jeito, mas lá está tranquilo. Não, é pecado. E não vai ser por falta de dinheiro que você não vai casar, meu amado. Não vai ser por falta de dinheiro, não. Porque o maior interessado que nós alinhamos nossa vida, nós fechamos a brecha, é o Senhor. E se hoje você não casou por falta de dinheiro, como Luz chegou, o dinheiro vai chegar também. Você vai casar, amém? Não sei se a pessoa ficou feliz ou ficou triste, tem que ficar alegre, meu amado. Tem que ficar alegre, assim, poxa, é melhor não saber disso, né? Que era melhor não ter falado, porque ele falou, eu falei, meu irmão. Eu falei mesmo, você tem que saber disso. Tem que saber disso, porque isso faz parte. Arrependimento de obras mortas. A gente vê a parábola do filho pródigo. Aí fala assim no versículo 15. O cara decidiu viver uma vida, decidiu. Nós somos livres. Nós somos livres para poder não viver na prática do pecado. Mas você também é livre se você quiser viver na prática do pecado. Só depois não reclama. Depois você vai colher a consequência da prática do pecado. Mas o que a gente vê na palavra do filho pródigo? O cara decidiu. Eu quero minha parte da herança. Beleza, vou viver minha vida. Caiu no mundo. Aí a Bíblia fala assim, ó. Então, caindo ele em si. Porque existe aquela fase, né, do love, né, do diabo, né? Aí aquilo que a vontade da carne querendo fazer, o diabo, pô, cara, você pode fazer mesmo, é isso aí e tal. Aí vem, né, pô, o diabo é maneiro. Aí começa a fazer, praticar. Aí daqui a pouco você quebra a cara e se arrebenta todo, o diabo vem e começa a te acusar. Aí, tá vendo só? Aí como é que você tá agora? E tal. Aí foi essa parte do cair em si. Quando o filho pródigo, ele caiu em si, ele voltou. Meu amado, mas eu creio, até que eu declarei isso de manhã, eu declaro isso essa noite também em nome de Jesus. Não vai precisar você cair em si para você retornar para a posição. Eu creio que luz está chegando, não vai precisar estar no fundo do poço, todo quebrado, para buscar ajuda, para você ser tirado de lá. Você não precisa nem cair, meu amado, não precisa nem entrar no poço. Não precisa nem entrar. O poço ele contorna, pula, faz alguma coisa, mas não entra, não cai dentro do poço. Não cai dentro do poço. Isso tudo, meu amado, são arrependimentos de obras mortas. Porque quando você passa a não se arrepender mais daquilo que é pecado, a sua fé está sendo minada. E quando você perde a fé, mano, está um passo para a perdição, para sair da igreja. Quando aquilo que você pratica de pecado já não te constrange mais. Quando você já faz de qualquer jeito, já não tem ninguém vendo. Eu já fiz 1, 2, 3, 10 vezes, não aconteceu nada, vou continuar fazendo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, existe juízo no Novo Testamento. Pessoas morrendo antes do tempo. Morrendo antes do tempo, por quê? Brincando com o pecado. De qualquer jeito. Já não constrange mais, tá tranquilo, isso aí, não tem ninguém me vendo, vou continuar fazendo. Misericórdia, meu amado. Luz está chegando essa noite. Não, hoje à noite cai em si, sem precisar estar no fundo do poço. Caindo em si, voltar para a posição. Sem precisar estar todo arrebentado, quebrado. Aí vem correndo, vem correndo para poder, me ajuda agora, porque não falou antes. Vai ser mais difícil. Então, meu amado, isso é arrependimento de obras mortas. Nós vemos uma vez, nós sabemos que a santificação é um processo. Ela é um processo, meu amado, que leva tempo. Mas o que não pode é nós nos acomodarmos e não querer mudar. Isso que não pode. Porque existem áreas na minha vida que eu estou crescendo a cada dia, assim como todos nós. O que é difícil para mim hoje pode ser, quando eu falar para você, é isso? Isso é bobeira para mim. Da mesma forma que você acha que é dificuldade para você, não seja para mim. Então, cada um de nós, o Senhor nos alcança onde nós estamos, no nosso nível. O que nós não podemos é nos acomodar na situação contrária à palavra e continuar vivendo de qualquer jeito. Isso que é o problema, meu amado. Amém? Que chama olhando com a cara espantado. Mas é bom, isso é bom, né, pastor? É bom. Um outro tópico é fé em Deus. Quantos aqui tem fé em Deus? Amém? Todo mundo, né? Nós temos fé em Deus. Mas quando nós falamos sobre pela prática,
da palavra, quando nós praticamos a nossa fé em Deus, de que forma nós praticamos a nossa fé em Deus? Meu amado, nós praticamos a nossa fé em Deus todo dia. Quando você levanta de manhã, você agradece ao Senhor, você está praticando a sua fé em Deus. Quando um sintoma de enfermidade aparece no seu corpo, o que você faz? O que você faz? Você começa a declarar a palavra, ou já começa a ficar desesperado procurando o Dr. Google qual é o sintoma? Aí, bota a mão assim, né? Ih, rapaz, tem um carocinho aqui. Aí começa a pesquisar, né? Caroço, não sei, o que é? Ih, é câncer de mama. Ih, rapaz, tô com câncer de mama. Aí já começa já. Misericórdia, meu amado. Isso é você não exercitar a fé em Deus. Porque a fé em Deus é você declarar a sua confiança nele, independente da circunstância. Não é só quando tá bom. Ah, estou com a conta cheia de dinheiro. Cheio de dinheiro, aí começa, pai, obrigado, porque tu és bom, pai, que eu estou com a conta, minha conta tá cheia de dinheiro. E quando a conta tá negativa? O senhor é mau? O senhor é ruim? Não, meu amado, o senhor continua sendo bom. Quando eu te ligando lá de São Paulo, alô, boa noite, pode falar com... E aí, o senhor é mau? Não, meu amado, o senhor continua sendo bom. Mas você vai declarar sua fé em Deus. Pai, muito obrigado, pai, está tudo pago. Não importa quantos telefonemas estão me ligando, 011, 03, eu creio em nome de Jesus que sou próspero, minhas contas estão pagas, tem dinheiro sobrando. Isso não vai, meu amado, mexer com o seu humor, com o seu ânimo. Você vai continuar alegre e feliz, independente da circunstância, porque a nossa fé e nossa alegria estão no Senhor, não em circunstância. É dessa forma que nós expressamos, nós praticamos a nossa fé em Deus. Quando o sintoma se levanta no seu corpo, você começa a não se sentir tão bem assim. De que forma você age? Você exercita a sua fé em Deus ou você sai incredulidade da sua boca? Aí quando você vê lá o seu contra-cheque e o cartão, ih, rapaz, não vai dar para pagar não. E não vou ter dinheiro para pagar o cartão esse mês não. Olha a semente que está lançando, que está lançada na terra. A semente não vou ter dinheiro para pagar não. E quando chega o vencimento do cartão, o que vai nascer? Você não vai ter dinheiro para pagar, meu amado. Isso parece loucura, mas bem-vindo ao clube. O evangelho para o mundo parece loucura mesmo. Mas para nós é o poder de Deus. Aquilo que sai da sua boca, meu amado, tem poder de vida. Tem poder de vida. Então nós praticamos nós exercitamos a nossa fé em Deus quando sai da nossa boca aquilo que a palavra diz, não que a circunstância mostra. Isso é você exercitar a sua fé em Deus. Quando você vê lá a circunstância negativa, você declara a palavra. O sintoma no seu corpo, você fica com o que a palavra de Deus diz. Mas você não repete igual um papagaio repetindo o que você ouviu alguém dizer. Você vai ter uma fé de dentro, você vai pesquisar na palavra. Você não vai ser somente aquele ouvinte negligente. Mas você vai pesquisar, você vai buscar ter entendimento para fortalecer sua fé naquela área que está com dificuldade. Para quê? Para que você torne uma fé eficaz. Para que a sua fé não seja uma fé mental, mas uma mente que vem de dentro. Que ela vai produzir resultado. Por quê? Você não vai gastar tempo com obras mortas, que não vai te edificar em nada. Você vai ter tempo com aquilo que realmente vai trazer vida. Então, meu amado, parece simples, mas é simples. Mas às vezes é tão simples que a pessoa acha que não vai funcionar. Mas funciona, meu amado. Isso são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus. A nossa fé em quem está? No seu dinheiro, no seu trabalho, no seu patrão? Ou no Senhor? Meu amado, tudo isso pode falhar, meu amado, mas o Senhor não falha. O Senhor não falha, meu amado. O Senhor, Ele não falha. Eu me lembro aqui uma vez, como o Senhor, Ele nos alcança na estação que nós estamos, amém? Eu me lembro que eu trabalhava uma vez lá na cidade, aí o cara veio testemunhar, né? Eu achei aquilo, muito interessante. Ele falou que ele saiu do trabalho, né? Ele era auxiliar de serviços gerais lá no prédio que eu trabalhava. Aí ele trabalhava ali no centro da cidade e tal. Ele foi no culto, ele foi no culto lá, né? Aí o pastor pregando assim, ó, você que tem uma oferta para dar ao Senhor e tal.
Se você tiver só com o seu dinheiro da passagem, meu irmão, tenha fé, que você vai multiplicar e tal. Ele falou que ele só tinha o dinheiro da passagem. Aí ele pegou o dinheiro da passagem e deu. Ele só tinha o dinheiro da passagem para ir embora para casa. Ele morava longe, ele trabalhava na cidade. Ele deu. Aí ele falou que depois que ele deu, ele disse assim, como é que eu vou embora para casa agora? Ele já se deu aquele negócio, pô, agora como é que eu vou embora para casa? Ele ficou meio assim, né? Pô, cara, acho que não era para mim ter dado. Ah, mas o rapaz falou que era para mim provar o Senhor, então eu vou embora para casa. Ele foi andando pro ponto. Ele falou que quando estava andando pro ponto, ele ouviu uma carteira no chão. Ele falou que ele achou uma carteira. Aí ele olhou, não tinha ninguém. Quando ele abriu a carteira, tipo assim, quase o salário dele todo, do mês na carteira. E assim, pô, mas alguém que perdeu, e não tinha documento nenhum dentro da carteira. Ele não tinha documento nenhum na carteira. Aí ele ficou todo bobo, me contando, todo bobo, aquilo ali. E ele ficou alegre, foi uma experiência que ele teve com o Senhor. Ele colocou a sua fé naquilo que ele tinha de orientação, e ele provou, experimentou do Senhor. Então, meu amado, isso isso é doutrina, eu tenho que dar tudo, eu vou achar dinheiro na rua, não. Isso foi algo, seria bom assim, né? Ah, eu vou achar uma carteira aí na rua. Mas foi algo que aconteceu com uma pessoa que isso não é doutrina. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, são experiências que ninguém toma da pessoa, de fé em Deus. Quando você coloca a sua fé no Senhor, o sobrenatural ele pode se tornar natural, meu amado. Quando nós colocamos a nossa fé do Senhor, a nossa fé no Senhor, e não nas circunstâncias, circunstâncias mudam. Se nós ficarmos firmes na palavra do Senhor, independente das circunstâncias que nós estivermos passando. Se for falta de dinheiro, se for problema de saúde, o Senhor não tem problema nisso, meu amado. Nós servimos um Deus que ele é especialista em transformar o sobrenatural em natural. As coisas que nós vemos hoje, elas foram feitas daquilo que não se vê. Então, meu amado, o reino espiritual é algo natural. Então, a nossa fé precisa estar no Senhor, e não somente quando tudo vai bem, não somente quando a circunstância tá favorável, mas em todo o tempo. Nós decidirmos vivermos uma vida de confiança no Senhor e colocar isso em prática a cada dia. Então, meu amado, isso são os princípios elementares de Cristo. Então, por que nós não fazemos? Por que às vezes eu comecei falando, às vezes a gente levanta, passa o dia inteiro e não tem um minuto para agradecer o Senhor, não lê um versículo, não lê um livro para edificar a sua fé. Aí dizer que está vivendo uma vida de fé em Deus, não está, meu irmão. Não está. Aí sabe o que acontece? Quando a circunstância se levanta, a adversidade vem, o dia mal chega, aí fica desesperado. Aí não sabe o que fazer. Por quê? A fé, ela precisa ser praticada. E a prática, ela traz resistência. Da mesma forma, a pessoa que entra na academia, né? A pessoa entra na academia, às vezes pega a barra pura sem nada, fica lá, ó, quase morrendo com a barra pura, sem nada, porque não tem resistência. Aí daqui a pouco vai botando meio quilo, 100 gramas, já começa vai melhorando, vai crescendo, né? Daqui a pouco já está com 1 quilo, já está. Então isso tudo vai trazendo resistência, a prática, ela vai trazendo resistência. Amém? Então, quando nós começarmos a praticar a palavra de Deus, a nossa fé em Deus, isso vai trazer resistência. Por quê, meu amado? Quando o sintoma vem em nosso corpo, começa um resfriado, uma dor de cabeça, aí o que faz? Corre e toma um Dorflex. É pecado tomar Dorflex? Não é pecado. Mas da mesma forma, você precisa orar e repreender aquela enfermidade no seu corpo. Quando a doença vier, Pai, em nome de Jesus, declara essa dor do inferno indo embora agora. E pronto, meu amado. Daqui a pouco, se não passar, tu toma um Dorflex, porque você está exercitando sua fé. Mas daqui a pouco tu vai ver que vai passar. Porque a sua fé, você vai estar exercitando sua fé, e ela vai estar sendo fortalecida. Por quê? São experiências, nossa sala de troféus. Você vê que aquilo funciona. Mas quando você não pratica, aqui você não tem resistência. É igual você não corre nada. Vou correr uma maratona. Vai morrer no meio do caminho. Vai ficar com palma de língua para fora e não vai conseguir terminar.
Agora você começa devagarzinho, exercitando. A nossa fé é da mesma forma. Eu vou orar em outras línguas 1 hora por dia. Não vai conseguir, meu irmão. Tu vai ficar orando lá, baixore, canta lá, baixore, 10 minutos. Eu tô aqui já, parece que passou o dia inteiro, eu tenho 2 minutos só. Lá, baixore, mas começa 1 minuto por dia. Começa 2 minutos por dia. Eu orei uma semana 2 minutos em língua. Tá bom. Mas 2 minutos só, meu amado, começa. Tem que começar a fazer alguma coisa. Porque 100 vezes 0 é 0. Se não começar a fazer nada, vai continuar no nada. Então você tem que começar a fazer alguma coisa. Mas eu não tenho costume de ler. Começa lendo um livro pequenininho, aquele não fale negativo do apóstolo Bud, aquele pequenininho, né? Apóstolo Bud, aquele pequenininho. Começa a ler aquele livro. Eu não consigo ler a Bíblia. Lê um versículo por dia, abençoado. Você não vai demorar 1 minuto para ler. Mas começa. Começa, faça alguma coisa. Para quê? Para começar a exercitar a fé. Porque quando o dia mal vier, meu amado, esse dia mal vai vir para todo mundo. Isso não é profecia de maldição, mas vai vir para todo mundo. Se você estiver fraco, você vai ficar desesperado, você não sabe o que fazer. Acho que até querer sair da igreja. Vou sair da igreja, vou voltar para o mundo, porque não sei o quê. Por quê? Não tem suas práticas exercitadas. Eu creio que essa noite, meu amado, uma noite de uma injeção, amém? Uma injeção do Senhor. Danoninho é bom, mas injeção também é bom, né? Danoninho é bom, mas injeção também é bom. Um dos princípios elementares, nós falamos sobre fé, sobre arrependimento de obras mortas, sobre fé em Deus. Batismos também é uma doutrina básica. Nós falamos aqui, meu amado, tem um curso de novos membros, nós falamos sobre batismo. Batismo em Cristo, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. São doutrinas elementares de Cristo, mas nós temos visto cada coisa acontecendo no meio, misericórdia. O batismo em Cristo, meu amado, o que é o batismo em Cristo? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fomos restaurados, nosso espírito foi recriado. Nós fomos salvos no Senhor. Amém? Você foi salvo. Naquele momento, você confessou Jesus hoje, você saiu dali, você morreu, teve um piripaque, morreu. Você vai para o céu. Você vai para o céu. Porque a salvação, ela é instantânea. Esse é o batismo em Cristo, o diabo não pode mais te tocar. Você recebeu igual aquela marca que o fazendeiro marca, né? Nós fomos marcados, mas pelo sangue de Jesus. Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós temos a nossa vida, daquele momento em diante, existe uma mudança, aquilo que eu falei lá no início. O pecado já passa a nos aborrecer, algo aconteceu por dentro, que vai expressar por fora. O batismo nas águas, o que é o batismo nas águas? É a confissão pública da fé que nós professamos. É você dizer para o mundo de que lado você está. Você confessa, você vai lá para o mundo. Às vezes a pessoa assim, mas eu não estou pronto ainda para descer as águas. Mas se você morrer, tu vai para o céu? Eu vou. Como assim? Meio estranho. Então você confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você tem certeza de que lado você está? No próximo batismo, coloca o teu nome lá como batizando. Para que você possa se batizar. E você dá um testemunho público da fé que você professa. Isso aí, meu amado, são etapas da vida cristã. E nós temos também o batismo no Espírito Santo. Algo que vem primeiro, o batismo nas águas ou o batismo no Espírito Santo? Tanto faz, meu amado, você não tem regra. Às vezes a pessoa é batizada no Espírito Santo e não foi batizada nas águas. Às vezes a pessoa, depois se batizou nas águas, foi batizada no Espírito Santo. Tem pessoas que quando desce as águas é batizada no Espírito Santo, naquela hora, os dois, na vez só. Então isso não tem regra. Mas tudo isso é importante, batismo no Espírito Santo. É o revestimento de poder, meu amado, para que nós possamos testemunhar que Jesus Cristo está vivo. Esse batismo no Espírito Santo não é porque nós merecemos, é porque nós precisamos. Você recebe batismo no Espírito Santo, não é porque, eu tenho que fazer 24 horas de jejum, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, para que eu venha, para Deus possa ver se eu mereço ou não. Para ver se o Senhor vai me dar ou não. Não. Nós recebemos o batismo no Espírito Santo porque nós precisamos desse poder para testemunhar que Jesus Cristo está vivo. Então nós temos
Nós temos muitas coisas sendo pregadas aí, meu amado, contrário ao que a palavra de Deus diz, acerca de batismo no Espírito Santo. Pessoas pregando legalismo, que você tem que fazer isso, tem que fazer, não sei o que, tanta coisa. E pessoas que passam anos e anos buscando ser batizadas no Espírito Santo, até desanima, desiste, e não é batizado no Espírito Santo, porque fica apegado em doutrinas de homens, criadas por homens. Pessoas ficam esperando ser possesso do Espírito Santo, aquela coisa e tal, eu vou aqui na frente, aí o Espírito Santo vai se apossar de mim, eu vou cair no chão, vou virar cambalhota, você vai abrir minha boca. E quando você vê que não é nada disso, você abre sua boca e fala, no seco. Não precisa fundo musical, não precisa nada. É o Espírito Santo que confirma a palavra que é ministrada. Você que não é batizado no Espírito Santo, você que ainda não é batizado no Espírito Santo, está aqui essa noite, você agora, você pode abrir a sua boca e ser cheio. Simples assim, meu amado. Eu me lembro que isso para mim foi algo assim que foi difícil. Porque quando eu me converti, eu vim numa igreja tradicional. Glória a Deus pela igreja tradicional, meu amado. Isso aí não é... Eu vim numa igreja tradicional, uma igreja que tinha uma concepção diferente da que nós temos hoje. Isso para mim era algo assim que mexia comigo. Quando falava sobre batismo no Espírito Santo, eu ficava assim, mas é só para alguns, não é para todo mundo. E começava a debater naquilo porque tinha sido ensinado daquela forma. Na igreja tradicional, eu cria que o batismo no Espírito Santo era só para alguns, porque aquele que buscava ser batizado no Espírito Santo era egoísta, porque quem era crente não tinha que profetizar, porque o que profetiza edifica a igreja, quem ora em outras línguas edifica a si próprio. Aí pegava aquele versículo, né? Aquele legalismo, né? Religioso, né? Legalista, aquele crente chita, né? Então, porque não sei o quê. Cheio de argumentos. Aí quando falava aquilo, não, porque isso aí é um dom, e conforme o dom, o Senhor distribui conforme lhe apraz, visando sempre o fim proveitoso, cheio de argumentos. E quando eu cheguei no verbo, que eu fui no discipulado lá no Piraquê, aí o irmão lá começou a falar sobre o batismo no Espírito Santo e tal. E quando ele estava falando, eu não estava ouvindo, no sentido de receber aquilo que ele estava falando. Quando ele estava falando, eu estava tendo na minha mente, assim, na verdade, eu estava fechado, debatendo o que ele estava falando. Aí ele falava uma coisa, nada a ver, mano. E falou besteira, eu falei assim, nada a ver. Ele falando, eu por dentro, né? Aí no final, para mostrar que eu estava certo, né? Misericórdia. Para mostrar que eu estava certo, ele falou assim, eu vou orar por você, tu vai ser cheio do Espírito Santo. Eu, quero ver. Vamos ver então quem está certo então. Aí ele me chamou lá na frente e começou a orar, ele... Aí quando ele acabou, e aí? E aí o quê? Misericórdia, né? Eu me converti, meu amado. Tenha misericórdia, amém? Eu me converti, Jesus me alcançou na minha incredulidade. Aí ele orou, misericórdia. Ele, e aí o quê? Tu não recebeu não? Não, pô. Mas por... Aí começou a falar, não, é porque. Aí comecei a botar meus porquês, né? Aí comecei, cara, com mó calma, né? Mó amor, não, pô, não é assim não, sei o que e tal. Eu, né? Isso aí. Eu sei. Misericórdia. Aí chegou em casa, né? Aí esse Senhor é tão maravilhoso, né? Ele nos alcança na estatura que nós estivermos. Aí chegou em casa e peguei minha Bíblia, tinha a Bíblia pequenininha, toda rabiscada. Eu vou provar para ele que é só para alguns. Aí eu comecei a pesquisar na Bíblia, onde é que estava que era só para alguns, poder mostrar para ele que era só para alguns. Não, que eu tô certo, né? Aí peguei a Bíblia e comecei a pesquisar. Aí eu vi lá em Atos, né? Atos 2, quando o dia de Pentecostes, e estavam todos reunidos naquele lugar, cerca de 120 pessoas, e todos foram cheios do Espírito Santo. 120 todos? Aí eu fiquei assim, né? Mas... Não, calma aí, não. Deve ter outro. Não, deve ter outro. Aqui foi uma exceção, deve ter outro. Aí eu vi lá na casa de Cornélio, quando falava, todos receberam. Aí todos? Os discípulos no caminho receberam. Toda vez que eu olhava eram todas as manifestações de orando em outras línguas.
Aí eu comecei a achar que eu estava sendo enganado, né? Já estava meio assim, né? Já estava quase acreditando que eu estava sendo enganado. Aí quando eu li Marcos 16, né? Aí diz assim, ó, e esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Meu amado, quando eu li aquilo, eu fiquei assim, cara, eu fui enganado. Eu fui enganado. Eu fiquei um tempão achando que aquilo que eu estava certo. Quando eu li aquilo, assim, todos. Aí parece que assim, uma escama caiu dos meus olhos, assim, caraca, são todos. Como é que eu estou ensinando isso um tempão, falando para os outros que é só para alguns, não sei o quê, que é só para todos? Eu fiquei assim, com um pouco de raiva, né, que eu tava sendo enganado esse tempo todo. Pô, como é que eu tô sendo enganado esse tempo todo? Pô, sou mó bobão mesmo. Aí eu falei assim, pô, vou falar com o cara, né? Vou lá falar com ele e tal. Aí quando eu fui no discipulado lá, eu fiquei sem graça, tava assim, meio chegando assim, né, meio... Aí acabou que eu não falei nada. Eu levei anotado, né? Aí não falei nada. Aí eu indo embora, né? Eu comecei a meditar naquilo, cara, que eu fui enganado esse tempo todo, cara. Isso é pra mim, cara, isso é promessa do Senhor. E todos foram cheios. Aí fala, o Senhor fala, né? E ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Isso é um poder de Deus para todo cristão, para poder testemunhar que Jesus está vivo. E esses sinais acompanham a igreja que pô, mas eu creio, já fui batizado, eu já fiz uma opção de coisa já. Ah, então isso é para mim, então eu quero então. Rabaxelebere, canta lá, lá. Desse jeito, meu amado. Até hoje eu me lembro, eu descendo aquela ponte ali do Piraquê de bicicleta, indo para casa. Fui batizado no Espírito Santo, comecei a orar em outras línguas, do nada assim, recebendo do Senhor, meu amado. E é dessa forma que pessoas podem ser batizadas aqui essa noite. Você não precisa vir aqui na frente, tem que vir aqui na frente para orar. Não precisa não, meu amado. Não precisa não, a palavra de Deus é ungida por si só. E quando a gente ministra a palavra, o Espírito Santo, ele opera. Então, se você está aqui essa noite e ainda não é batizado no Espírito Santo, só você abrir essa boca aí, onde é que você está, e você vai ser, meu amado. Abra sua boca onde é que você está, você vai ser. Eu me lembro que pessoas foram testemunho de pessoas que foram, depois de 25 anos buscando ser batizado no Espírito Santo. O cara é diácono, está até com o Senhor hoje. Eu me lembro, o Paulinho, um porteiro que tinha lá na Gilca Machado. A gente falando sobre batismo no Espírito Santo, ele... Pô, cara, isso aí, Deus não quer isso pra mim não, não sei o quê, pô, eu já tô esse tempo todo aí buscando aí, pô, e o Senhor não, eu nunca recebi, não sei o quê, eu sou diácono já, mas quando eu vejo o nego assim, orando em outras línguas, eu fico até com ciúme, com inveja, não sei o quê. O que é isso, cara, não recebeu não? Não, cara, porque, pô, eu já tentei, cara, já subi um monte, já fiz não sei o quê, já plantei bananeira, virei cambalhota, e pô, nada, e não sei o quê. O cara, calma aí, cara, pega a Bíblia lá. Aí, isso que a gente está falando aqui hoje foi explanado para eles, então... Você crê, cara, na palavra de Deus que ela é ungida por si só? Ele, não, creio, pô. Você crê que o Espírito Santo confirma as palavras com sinais, prodígios e milagres? Eu creio. Então você crê que você vai receber agora? Eu creio. Nós oramos, o cara recebeu. Depois de 25 anos, meu amado, o cara esperando algo. O cara, olha só, você não vai precisar você virar cambalhota, você não vai ser possesso do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai abrir sua boca, você que tem que abrir a sua boca. Porque no dia de Pentecostes, o Senhor, ele consentia que falasse. Então, a pessoa, às vezes, o que acontece é que, às vezes, as pessoas, elas querem o espetacular, meu amado. Quem vem aqui na frente, quer... Possesso. O Espírito Santo vai tomar o meu corpo, eu não sei o que eu vou falar, minha boca vai abrir, bababá. Não é nada disso, meu amado. Não é nada disso. Você abre a sua boca e fala. Não precisa sentir arrepio, não precisa virar cambalhota, não precisa fazer nada. E o outro também, eu até falei isso aqui outras vezes, quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, o que farei, pois? Está em 1 Coríntios 11, 15, diz assim, ó, o que farei, pois? Orarei no Espírito, mas também orarei no entendimento. Cantarei no Espírito, mas também cantarei no entendimento. Então, às vezes a pessoa, para orar no Espírito, para orar no entendimento, você não precisa sentir nada. Não precisa sentir nada, você pode abrir sua boca e orar no entendimento normal. Pai, muito obrigado por esse dia, por essa noite. E da mesma forma, para orar no entendimento, no Espírito. Você dirigindo pode orar em outras línguas. Você varrendo na sua casa pode orar em outras línguas. Você fazendo qualquer coisa, você pode orar em outras línguas. Você não precisa sentir nada, meu amado. Isso é uma ferramenta que o Senhor nos deu para a nossa edificação própria. Amém? Todos cheios do Espírito Santo? Amém. Se não for, meu amado, só abrir a sua boca, você não vai precisar vir aqui na frente não, tá?
Porque você não precisa se apoiar tem que vir aqui. Não, o Espírito Santo, ele é livre e vai operar onde é que você está aí no seu lugar. Você está precisando de cura, você vai sair daqui curado. Você vai sair daqui experimentando do Senhor. Na sua sala de troféus, meu amado. Não precisa ficar vivendo, falando do testemunho dos outros, não. Pode ser do seu testemunho mesmo. Imposição de mãos também. Imposição de mãos é bíblico. Nós impormos as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Então, quando a gente fala sobre os princípios elementares, nós praticarmos isso, que muitas das vezes isso passa batido e a gente cai até no esquecimento. Então, como é que o Senhor vai disponibilizar para nós coisas grandes, coisas novas, se o beabá nós estamos falhando? Aí, às vezes, o filho está doente em casa, a gente não impõe nem as mãos. Vou correndo para UPA, vou ligar para não sei o quê. Aí tu impõe as mãos, curado em nome de Jesus. Não vou levar no médico? Vai levar no médico, meu amado. Médico não é pecado, se tomar remédio não é pecado. Mas aonde está a nossa confiança? Amém, meu amado? Isso que é a diferença. Isso nós não podemos perder. Você vai no médico, você vai tomar remédio, mas a sua confiança não está no hospital, não está no médico, não está no remédio, está no Senhor, meu amado. Porque se o médico não funcionar, se o remédio não funcionar, o Senhor não falha. A sua cura vai vir de qualquer jeito, meu amado. Se for por médico ou vaso, o Senhor vai enviar o vaso na sua casa, enfim, você vai ser curado. Você não precisa limitar e nem todo extremo é abismo. Eu não posso chegar aqui e falar para você, não vai no médico, não toma remédio, que isso é do diabo. Não, meu amado. Se você não tiver com aquilo que eu falei, a fé precisa ser exercitada. Começa a crer para dor de cabeça, começa a crer para o nariz correndo, começa a crer, declarar a palavra, e se posicionar. E aquilo você vai vendo que aquilo vai acontecendo. E, rapaz, o negócio funciona mesmo. Você vai se animando, vai querendo fazer mais. Daqui a pouco você vai ter uma fé para você orar. Morreu, vou orar que ele vai ressuscitar. E ora e ressuscita, meu amado. Ressurreição dos mortos são princípios elementares de Cristo também. Nós vamos falar aqui. A imposição de mãos. A imposição de mãos, ela pode ser para separação do ministério, quando a gente tem lá em Campina Grande, né, culto de imposição de mãos no Rema, né, licenciamento, a imposição de mãos para o ministério, isso tudo é bíblico. Tudo é bíblico. A imposição para transmissão de dons, para abençoar, para curar. Então, a imposição de mãos, meu amado, faz parte dos princípios elementares de Cristo. Então, se você tiver assim, começa a colocar isso em prática na sua casa, nos seus familiares. Está doente? Vem cá, vou impor as mãos. Ser curado no nome de Jesus. É impor as mãos. O apóstolo Blood falava, irmão, é para impor as mãos, meu irmão, não é para orar não, irmão. É impor as mãos, curar no nome de Jesus. Impor as mãos, acabou, pô. Não é impor as mãos e orar para ser curado, é impor as mãos. O apóstolo Blood fala sobre isso, né? Irmão, é para impor as mãos, meu. Impõe as mãos, curar no nome de Jesus. Impõe as mãos e pronto. A cura vai se manifestar, meu irmão. Então, são coisas que nós precisamos nos exercitar cada dia. São os princípios elementares da doutrina de Cristo. O Senhor tem coisas grandes para disponibilizar para aqui, como igreja local. Mas os princípios elementares precisam estar fortalecidos, meu amado. Nós precisamos estar fortalecidos nesses princípios elementares. Nós precisamos colocar em prática para que nós possamos ter resistência. Para quando o contrário vier, o diabo tentar se levantar com as mentiras dele, nós vamos estar como? Marombeiros espirituais, né? Vamos estar todo mundo parrudo, fortalecido espiritualmente, vai bater em retirada. Porque está todo mundo praticando, vai ter resistência. Então, quando o sintoma levantar ou a mentira do diabo vir, a circunstância, o desemprego bater na sua porta, a falta bater, tu vai ter a consciência que a nossa provisão vem do Senhor. O Senhor tem cuidado de mim, não importa o que aconteça lá fora. O que vale o que a palavra de Deus diz. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. E nós vamos viver isso vai ser o nosso estilo de vida, meu amado. Ressurreição dos mortos. Nós já estamos terminando. A ressurreição dos mortos é um dos princípios elementares de Cristo. A grande diferença que nós temos, a maior de todas as diferenças, de nós cristãos para todas as outras denominações, é que o nosso patriarca, o fundador, ele hoje não está deitado no túmulo, ele está vivo, sentado à destra do Pai.
Jesus Cristo que veio abrir, inaugurar um novo testamento, uma nova aliança do homem com Deus. Ele hoje não está morto, ele está vivo. Ele ressuscitou e ele hoje está sentado à destra do Pai. Meu amado, isso para nós, meu amado, é motivo de muita alegria. Nós seremos ressuscitados. Nós vamos ressuscitar. Existiu a ressurreição antes de Cristo. Lázaro ressuscitou. Aquele defunto lá que bateu nos ossos lá de Elias, lá ele ressuscitou também. Existiu ressurreição dentre os mortos na antiga aliança e na nova aliança. Mas nós seremos... Hoje, pode ser que Jesus volte hoje, não abrir e fechar os olhos. Ele pode vir restaurar a sua igreja. Nós subiremos ao céu, nós seremos arrebatados. E os mortos com Cristo ressuscitarão. Então, meu amado, isso tudo, ela precisa fazer parte do nosso desejo. Do nosso desejo. Diz assim, ó, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A gente vê a ressurreição para a vida. A primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida. As pessoas os mortos com Cristo, eles serão ressuscitados. Vamos estar lá diante do Senhor, para sermos julgados as nossas obras. Essa é a primeira ressurreição. As nossas obras serão julgadas. Você já, não pecado, porque você vai estar lá já diante do Senhor. Você não vai, eu vou ser julgado, eu vou para o inferno. Não, você foi para o Senhor, você foi ressuscitado. E lá as suas obras vão ser julgadas, para que o Senhor vai dar o nosso galardão, pelo que nós fizemos aqui nessa terra. Isso é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição vai ser a ressurreição para a morte. Vai ser depois dos 1000 anos. Isso é um assunto de escatologia, meu amado, que você vai aprender no Rema também, é uma coisa assim maravilhosa. Depois dos 1000 anos vai ter a segunda ressurreição, mas para a morte. As pessoas que morreram sem Cristo, elas vão ressuscitar, para poder começar a cumprir a pena delas lá na ressurreição no corpo. É algo muito ruim, meu amado. A segunda ressurreição, depois de 1000 anos da Igreja de Cristo. Essa é a segunda ressurreição. Depois tem o juízo eterno. Tem um livro que eu até falei de manhã, que eu acho assim, todo mundo precisa ler aquele livro, mano, Movidos pela Eternidade. Aquele livro, assim, até hoje eu tenho mais de 20 e poucos anos de crente. Foi o melhor livro que eu li na minha vida, aquele livro. Movidos pela Eternidade. Todo mundo tem que ler aquele livro. É muito, muito bom, muito bom. Nós começamos a entender, meu amado, que o que nós estamos passando hoje, a nossa vida aqui nessa terra, é uma fração assim, ó. Nós temos dificuldade de entender a eternidade. O que é eternidade? Já parou para imaginar o que é eternidade? A eternidade não está presa no tempo. É algo atemporal. Uma eternidade com Cristo. Ou longe de Cristo. Olha só, meu amado. Quando nós entendermos sobre o juízo eterno, movidos pela eternidade, nós vamos dar muito mais valor à nossa vida aqui nessa terra. Que nós vamos entender, porque nós fazemos aqui hoje, vai refletir na nossa eternidade. Nosso galardão, como nós vamos viver a nossa eternidade com Cristo. Segundo aquilo que nós recebemos aqui nessa terra para fazer. As nossas obras aqui na terra. Nós não seremos justificados por obras. Mas as obras, elas são importantes. Porque a fé, ela sem obras, ela é morta. A fé sem obras é morta. Nós falamos lá sobre arrependimento de obras mortas. É isso. O que o Senhor tem proposto para nós? Arrependimento sobre as obras que o Senhor tem colocado. Mas o fulano lá de tal, Senhor, eis-me aqui as obras que eu fiz, eu fui um médico. Médico? Eu não te chamei para ser médico. Eu te chamei para ser um diácono da igreja lá. O que você fez? Mas eu estava estudando. Não. As suas obras vão ser queimadas.
Quando nós entendemos que o que nós fazemos aqui hoje tem um peso na nossa eternidade, vamos ficar mais sensíveis para as instruções e orientações do Senhor na nossa vida. O que o Senhor te chamou para fazer? O que, meu amado? Isso aí não é palavra, não é jargão crente, não. Que Deus tem uma obra na vida de cada um, isso não é jargão de crente, não, meu amado. Tem mesmo. Cada um de nós tem um chamado específico para o Senhor. Qual é o seu chamado? O que você tem feito com o seu chamado? Você vai prestar conta na eternidade, meu amado. Diante do Senhor, do patrão lá. Ó. E aí, o que você fez com o que eu te chamei para você fazer? Ah, mas eu estava muito ocupado, eu estudei muito, eu fiz muito isso. Eu estava muito tempo na igreja, não deu tempo de eu fazer isso, que o Senhor mandou eu fazer. Então, meu amado, a eternidade é algo que tá proposta para nós, cristãos. Então, o que nós temos feito hoje acerca da nossa eternidade? Isso tudo, meu amado, são doutrinas básicas de Cristo. É o básico. Está vendo que o básico às vezes fica complicado, porque nós não paramos para falar sobre o que é básico? Olha quanta coisa que eu falei aqui essa noite. Isso é só o básico, meu amado. E a gente tem dificuldade no básico, como é que vai vir coisas novas, extraordinárias do Senhor? Se nem o básico a gente está fazendo. Se nem o básico nós estamos colocando em prática. Então, como é que vai fazer? Quanto tempo você não medita acerca da eternidade? Do juízo do Senhor? Da ressurreição? Ah, não quero que Jesus venha agora não, quero ver meu filho crescendo, quero ver meus netinhos correndo na minha casa e tal. Aí a gente até é tentado a pensar dessa forma, amado. Mas porque nós não entendemos que estar com Cristo é 1000 vezes melhor que estar aqui nessa terra. Esse juízo eterno é antes da segunda vinda do Senhor, julgamento pelas obras. Depois da segunda vinda, os mártires dos 7 anos vão ser julgados, o julgamento. Os judeus vivos serão julgados. Os gentios vivos, o diabo e os seus anjos, e o grande trono branco. Tem as referências aqui, mas eu vou falar que nosso tempo já está acabando. Então, tudo isso, meu amado, juízo eterno, o que nós vamos levar como obras para a eternidade? Eita, essa pergunta que vale R$1 milhão, né? Já parou para pensar sobre isso, meu amado? Eu creio que é uma noite de vacina, de nós colocarmos em prática os princípios elementares de Cristo. E isso faz parte. O que nós vamos levar de obras para a eternidade? O que nós temos feito aqui que está impactando a eternidade, não só sua, mas de pessoas que estão ao seu redor? Você sabia que essa pessoa que está do seu lado, se ela morrer sem Jesus, ela vai passar uma eternidade longe do Senhor? Já parou para pensar? Que a pessoa que morre sem Cristo, ela está fadada a uma vida eterna de sofrimento. Eterno, meu amado. O que é eterno? Que não tem fim, não tem como medir. É algo atemporal, para sempre. Para sempre. Então, quando nós tivermos isso como importante para nós, quando nós tivermos a oportunidade de pregar Cristo para uma pessoa que morta espiritualmente, a gente vai deixar passar. Porque a gente vai entender que tem uma eternidade esperando. Uma eternidade, meu amado, esperando cada um de nós. Então, o que nós vamos levar de obras para a eternidade? O que nós temos feito para impactar a eternidade de outras pessoas? Isso tudo, meu amado, como eu falei, repito, princípios elementares da doutrina de Cristo. Nós precisamos estar com isso afiado no nosso dia a dia. Afiado. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus. Batismo, imposição de mãos. Ressurreição. Você ter a certeza que você vai ressuscitar com Cristo. E as pessoas vão morrer e vão ressuscitar também. Juízo eterno, não deixar que as pessoas vivam uma eternidade afastada do Senhor. Seus familiares, sua casa, uma coisa que o Senhor colocou no coração do nosso pastor, você alcançando os seus. Você alcançando os seus. Você alcançando os seus. Pela sua vida de integridade do Senhor, você alcançando os seus. Ovelhas gerando outras ovelhas. Nosso crescimento cada vez maior. Crescimento não somente de números, mas também da unção do Senhor.
nesse lugar. Pessoas chegando aqui cheias, chegando aqui para transbordar vai ser mais fácil. Sinais, prodígios, maravilhas e manifestação. Pessoas doentes vindo para cá sendo curadas. Pessoas entrando aqui com casamento destruído, sendo restaurado. Nós cremos em tudo isso, manifestação nesse lugar, meu amado. Porque os princípios elementares do beabá vai estar afiado. O beabá vai estar afiado. Então o Senhor vai acrescentar coisas maiores e maiores e maiores no nosso meio. Amém? Aleluia. Pode se colocar de pé, vamos agradecer o Senhor por essa noite?